Bom, antes de falar um pouquinho sobre a empresa LuxColor, falar um pouquinho sobre o nosso mercado. LuxColor é uma empresa nacional, uma das mais importantes fabricantes de tintas, né, para esse mercado. O mercado brasileiro é um mercado muito grande, é considerado um dos maiores mercados no mundo, obviamente, e a gente ainda vê todo esse potencial que existe, para crescimento. É cada lugar que você passa que a gente vê aquelas casas que ainda não estão acabadas, né, que ainda precisam de cor. O consumo per capita ainda no Brasil é um consumo baixo comparado com outros países, então a gente tem uma possibilidade de crescimento muito grande. É, como eu disse, é um mercado onde os grandes players mundiais estão presentes, né? Então, é um mercado que tem um alto nível de qualidade e que, apesar de toda essa participação, nós ainda temos muitas dificuldades em poder fazer uma gestão de dados, exatamente porque lá na ponta a gente ainda tem um profissional que é um pintor, seja ele de casa, seja ele de carro, né? A gente ainda tem uma rede de revenda que é muito pulverizada, né? Quando a gente sai dos grandes centros, a gente sempre acaba encontrando os pequenos depósitos de materiais de construção, ou mesmo na periferia, né? Os pequenos depósitos de materiais de construção, essas lojas menores. Então, fazer a administração desses dados é uma coisa que tem sido um desafio muito grande. E, claro, hoje a gente não consegue mais conceber qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de plano, ou mesmo um homem na rua procurando fazer um desenvolvimento de um novo cliente, de um novo ponto de venda, se ele não tiver, pelo menos, algum suporte de alguma informação. Eu sei que muitas empresas, grandes empresas, têm grandes estruturas para isso, e isso tem se desenvolvido. A gente tá vendo, inclusive, nesse nosso evento, como tem se falado disso. Mas quando a gente começa a olhar, por exemplo, para um mercado que carece um pouco mais disso, ou onde você já não tem tanta facilidade ao acesso a essa informação, ou quando você quer começar a trabalhar com essa gestão de dados, é que a gente começa a olhar e a perceber exatamente os desafios que temos pela frente. Então, eu juntei aqui alguns pontos, né? A gente vai falar sobre essa integração das áreas como diferencial estratégico, focar um pouquinho a importância da equipe comercial, não só como vendendo, mas como uma fonte de dados, e o que a área de inteligência pode entregar e transformar isso num plano de ação. Bom, o nosso mercado sofreu, como todos os outros, uma crise inicial causada pela Covid, né? Claro que depois o setor de construção acabou sendo considerado como um setor essencial. E isso acabou, de certa forma, facilitando para que a gente pudesse passar por esse período, não vou dizer de uma maneira mais fácil, né, mas que nós pudéssemos ter, vamos dizer assim, encontrar alguns caminhos, alguns meios para poder superar essa fase de Covid que ainda está, né? E também aconteceu uma coisa muito interessante, né? As pessoas ficaram em casa, o home office, as pessoas começaram também a trabalhar em casa, mais gente em casa, e aí as pessoas começaram a olhar, puxa, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, preciso pintar aquilo está feio, aquilo não está bonito, preciso corrigir, e isso acabou gerando uma demanda. Muita gente acha que, na realidade, aconteceu uma mudança, né? O mercado de tintas normalmente ele tem uma sazonalidade, né? Ele tem um segundo semestre mais forte. Ainda no Brasil existe aquela coisa de que se pintar a casa para o final do ano, preparar tal para as festas de Natal. Muita gente acha que isso acabou sendo antecipado um pouco, mas de qualquer maneira o, o segmento em si conseguiu passar isso de uma maneira relativamente um pouco mais tranquila que outros segmentos, né? E aí a gente começa realmente a avaliar de que forma a gente vai poder usar, ou de que forma a gente deve usar esses dados e que importância isso tem nas decisões dos nossos negócios.
como eu disse para vocês, muitos segmentos de mercado ainda não iniciaram e não se beneficiam dessa cultura, né, de uma empresa orientada para dados, para poder identificar e mapear as suas oportunidades. E, obviamente, quando você chega numa situação como essa, onde você se defronta com uma dificuldade de mercado inesperada, essa realidade bate a porta, ou bateu a porta de muitas empresas, e aí muitas começaram a pensar de que forma eu vou buscar investir na inteligência para que isso me traga oportunidades mais para o futuro, né? Esse é um ponto pacífico, né? É claro, não dá mais para deixar essa questão como um plano futuro, é uma coisa que tem que ser colocada de imediato. Então, alguns pontos que foram analisados, que foram trazidos à tona para a gente poder tomar essa decisão, né? Claro, o trabalho todo da inteligência, o trabalho de se analisar em conjunto, esse pacote todo de informações que a gente pode coletar para que isso nos ajude na decisão do negócio, dentre os quais o perfil de consumo desses clientes. Então, vejam, acabei de falar para vocês, quando que a gente podia imaginar que numa situação dessa, as pessoas ficando em casa começariam a dar mais atenção para as coisas que precisavam ser reformadas em casa, né? Eu preciso começar a pintar, renovar, as crianças estão em casa, os filhos estão em casa, eu preciso mudar alguma coisa. Então, são informações que a gente consegue coletar através de um trabalho mais dirigido de inteligência de mercado. Como é que os meus concorrentes estão se estão colocando de maneira efetiva as suas estratégias? Como é que eles estão trabalhando? O que eles estão desenvolvendo? Que atividades eles estão levando até os clientes, os especificadores, os clientes finais, os profissionais, e como é que isso está sendo efetivo, né? Como é que essa dinâmica desse segmento de mercado muda? Quer dizer, se eu preciso estar preparado e preciso saber medir se realmente eu estou antecipando um volume de mercado por conta das pessoas estarem em casa, se eu vou mudar essa sazonalidade, como é que isso vai influenciar nos meus negócios. E a importância da gente promover essa cultura de uma empresa orientada para dados em toda a organização. Isso não deve ser uma coisa só do marketing, né? Isso deve ser uma coisa de toda a organização, toda ela deve estar orientada para isso. Os dados se tornaram matérias-primas para que as pessoas pudessem revisar as suas estratégias e revisar, inclusive, os seus posicionamentos de mercado e segurarem a sua competitividade. Mas fica aquela questão, como é difícil simplificar o uso de dados, porque hoje, de uma maneira geral, a quantidade de dados que nós temos é uma quantidade enorme, é muita coisa, né, para você tentar buscar um trabalho nisso, um gerenciamento nisso. Como é que eu torno isso mais fácil? E aí vem uma questão muito interessante, gente, que você trabalhar numa proposta para a inteligência de mercado não é um desafio técnico, né? Hoje existem no mercado várias ferramentas que você pode utilizar e você mesmo deve ter dentro da sua empresa um bom banco de dados, uma boa estrutura, um bom RP, alguma coisa que te ajude a você começar a fazer essas análises. Então, o desafio não é técnico. Você percebe que o desafio é muito mais organizacional. É você colocar a sua empresa orientada para a gestão, para a análise e para a tomada de decisão a partir desses dados. Obviamente, exige liderança, alguém tem que ser o dono disso, e alguém tem que realmente orientar e dar as rédeas e dar assim, as diretrizes de como a gente conduz esse processo, né? Procurar melhorar a qualidade e a quantidade sem se prender muito à complexidade, né, do método. Às vezes você percebe que ficamos presos a determinadas teorias, determinadas regras. Vamos cuidar mais para que a quantidade, a qualidade desses dados elas sejam boas e que nos permitam uma tomada de decisão eficaz, né? De novo, um projeto para toda a organização e precisamos, com isso, buscar uma maneira de estarmos cada vez mais atentos e respondermos rapidamente a essas mudanças que a gente começa a identificar quando a gente começa a analisar os dados. Devemos gastar muito mais tempo definindo aquilo que nós queremos. Qual é o modelo?
qual é o projeto, o que eu quero fazer, qual é a minha direção, que informações eu preciso trabalhar e buscar para que a minha estratégia esteja consolidada, para que os meus planos de ação sejam implementados. Então, gastar muito mais tempo definindo aquilo que realmente nós queremos, né? Mas aí vem aquela questão, socorro, meu Deus, a minha empresa não está com estrutura preparada para isso. Como é que eu vou conseguir trabalhar buscando isso se eu não tenho uma estrutura pronta, né? E essa acaba sendo a realidade de muitas empresas que a gente vê. Muitos dados são gerados no dia a dia, então você começa a receber aquela quantidade enorme de informações de cliente, do que comprou, de item, de embalagem, de preço, de região, de vendedor, de perfil de cliente, de canal de vendas. Como é que eu vou trabalhar com tudo isso? Como eu vou colocar isso de uma maneira que eu consiga abstrair disso que eu preciso para a minha tomada de decisão, né? E como é que eu vou reunir as várias áreas da empresa buscando iniciativas para trabalhar um projeto de inteligência de dados que seja eficiente? E aí a gente começa a perceber o seguinte, que através dessas informações eu consigo melhorar a eficiência do meu supply, né? Com um trabalho de planejamento muito mais efetivo. Com isso, eu consigo melhorar a eficiência da minha área de manufatura, porque como é que eu vou responder rapidamente para essas mudanças que vêm do mercado, mudanças inesperadas, né? Eu preciso ter o meu pessoal preparado, orientado para isso. Como é que eu consigo melhorar a gestão da minha área financeira, né? Não só melhorando os meus fluxos, mas trazendo toda a informação que possa vir do mercado para que a minha área financeira também possa fazer um acompanhamento mais completo daquilo que é importante para se fechar o ciclo da venda. E como é que eu aumento a eficiência da minha área comercial? Como é que eu posso utilizar isso para aumentar a acuracidade, por exemplo, da minha previsão de vendas? Como é que eu consigo melhorar os meus índices de OTIF, de atendimento, se eu, com essas informações que eu trago e que eu coleto, eu consigo trabalhar de uma maneira integrada toda a empresa, buscando, através dessas informações, trazer uma empresa mais eficiente. As organizações que buscaram investir na inteligência competitiva conseguiram sair mais rápido à frente da concorrência, procurando identificar e monitorar informações tais como os meus fornecedores estratégicos impactam no negócio. Nós estamos vivendo o momento atual, para vários segmentos, é um momento bastante complicado, porque você tem uma inflação, não só uma inflação natural de custos, como você tem uma inflação de muitas rupturas e de faltas de materiais estratégicos, de produtos estratégicos para você tocar a sua operação, né? Se eu tenho essa informação e se eu consigo trazer informações do mercado para poder trabalhar estrategicamente com a minha equipe de supply e de materiais, eu consigo medir antecipadamente o impacto desses meus fornecedores estratégicos. Consigo buscar novas demandas de consumo, né? Novas tecnologias, de que maneira quem especifica lá na frente está optando por produtos, por exemplo, que deem maior produtividade, né? que permitam com que eu faça uma relação custo-benefício melhor, né? Quais são as próximas tendências de mercado? Eu vou ter produtos mais sustentáveis, com certeza, mais produtos verdes, produtos mais amigáveis, produtos mais fáceis, produtos sem cheiro, produtos que eu consiga, de repente, diminuir o tempo de aplicação. Tudo isso eu consigo trazer através dessas informações que eu posso coletar dentro dos meus níveis de relacionamento. E questões econômicas, políticas, sociais. O Brasil, por exemplo, hoje não é afetado ainda por determinadas políticas de meio ambiente que obrigam, por exemplo, em países como os Estados Unidos,
você utilizar tecnologias para pintura de carros, por exemplo, com menor emissão de solventes. Então, se esse é um tipo de mudança que pode estar aqui, né, daqui a um tempo, eu preciso me preparar para isso e acompanhar isso. Na realidade, esse momento da pandemia tem sido para a gente, e imagino que para vários segmentos, um momento de extrema volatilidade e de uma busca, se buscar entender uma nova dinâmica dentro da sociedade mundial. Dessa forma, o uso de dados de maneira sistemática e automatizada precisa ser amplamente disseminado por todas as áreas da organização. Qual a importância dessa inteligência de dados para a empresa? Primeiro, eu consigo trabalhar em cima de análises e eu preciso que essas análises sejam mais flexíveis para que me permitam respostas mais rápidas. Eu preciso ter uma independência das áreas de negócio. Eu preciso que as áreas, tendo essas informações em tempo hábil, em quantidade e em qualidade, elas possam responder, claro, buscando toda essa integração da empresa, mas de uma maneira independente, né? Eu preciso ganhos de velocidade, né? Há muito tempo que já se diz que quem responde mais rapidamente, quem tem essa velocidade na resposta, está na frente. Decisões muito mais ágeis, ainda mais se eu tenho uma empresa estruturada, grande, com vários departamentos e que, obviamente, decisões impactam dentro de toda essa organização, eu preciso que essas decisões sejam mais ágeis. Maior entrega de valor. Em um momento onde nós estamos vivendo toda essa situação, essa indefinição, preços, eu preciso buscar cada vez mais entregar valor ao meu cliente final. Preciso entregar mais valor àquele que revende o meu produto. E de que forma eu faço isso? Através pelo menos de uma gestão, de iniciar uma gestão onde eu consiga identificar todas essas oportunidades, né? São áreas diferentes, a empresa tem áreas diferentes, mas todas elas trabalham com um objetivo comum, né? Precisamos todos buscar alcançar as metas que são definidas para a empresa. Foco no crescimento. E para ter foco no crescimento, eu preciso identificar todas essas oportunidades que aparecem no mercado todos os dias, né? Ter objetivos claros, definir aquilo que é urgente, então, principalmente em um momento no qual nós estamos vivendo hoje, quais são as minhas urgências? O que eu preciso olhar em primeiro lugar, né? Facilitar a coleta, o armazenamento e o processamento de dados. Essas informações precisam fluir bem, chegar e devem ser bem tratadas e devem rapidamente municiar os gestores para que eles possam tomar a decisão em tempo hábil. Aqui um erro muito comum. É muito melhor que eu tenha 3 a 5 indicadores e que eu possa trabalhar com eles de uma maneira efetiva, do que montar um dashboard com um monte de indicadores e não conseguir controlar nada. E usar o feeling da melhor maneira. É nesse momento que a gente vê que a experiência, o conhecimento, né, o fato de você estar acompanhando o mercado com mais frequência e ter essas informações também de fontes, claro, confiáveis e que estão no dia a dia ali no frente da batalha, elas te ajudam sobremaneira, né? E tomar cuidado com o desafio da implantação, como foi dito. De repente, eu me preocupo tanto com o modelo, me preocupo tanto com a complexidade e acabo não fazendo aquilo que eu preciso, pelo menos para iniciar uma análise interessante e boa de gestão de dados. E tomar cuidado com a resistência aos usos das ferramentas mais modernas. Muita coisa tem surgido e é muito importante que a gente procure avaliar a efetividade disso tudo, de que forma essas ferramentas me ajudam a que eu tenha uma empresa tendo uma gestão mais ágil, mais rápida e mais integrada, né? E democratizar essa informação, porque eu preciso que as pessoas que estão envolvidas nisso saibam, tenham acesso para que essa informação possa permitir a todas elas ajudar no momento da decisão. A inteligência competitiva moderna vai, que sendo atualizada aos paradigmas de uma nova era, caminha nesses pontos que foram colocados aqui. E os profissionais precisam também identificar oportunidades,
contribuir para o crescimento é absolutamente fundamental nesse processo, e entregar os resultados de uma forma concreta, né? Na prática, tudo isso passa por priorizar essas análises, produzir informações ou produzir relatórios que auxiliem os gestores nas diferentes áreas para que a empresa como um todo aumente a sua lucratividade e cresça. E aí tem uma coisa muito interessante, porque a gente começa a identificar oportunidades que existem dentro da empresa. Então, vejam só, hoje nós temos dezenas de homens no campo, né? Tenho milhares de pontos de venda pelo Brasil, né? Tenho consumidores todo dia entrando no ponto de venda, especificadores todo dia entrando no ponto de venda, ou fazendo contato com essa revenda, buscando informação, buscando especificação, toda essa informação girando, né, todos os dias, né? Milhares de informações sobre o comportamento desse consumidor, sobre escolhas, sobre especificações. Veja, nós hoje trabalhamos muito com cores, né? Cor é uma coisa muito, muito pessoal. Cada um tem a sua preferência, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua maneira de combinar. Como é que eu meço isso? Quais são as tendências, né? Eu posso ouvir profissionais? Posso. Eu posso trazer pessoas que entendem disso e possam me ajudar a buscar uma tendência? Posso. Mas se eu tenho milhares de pessoas comprando diariamente os produtos, milhares de especificadores, todo dia especificando cores, eu não tenho uma fonte já de informação bastante interessante que eu posso trabalhar? Então, como é que eu tabulo esses comportamentos, essas escolhas, essas especificações? Como é que eu acompanho a estratégia da minha concorrência? Aonde ela está? O que ela está fazendo? De que maneira ela está chegando até o nosso revendedor, ou ela está chegando até o cliente final, ou ela está chegando até o especificador, o que ela tem feito de diferente, né? Que ações ela está fazendo dentro dessa estratégia? Essas ações são coerentes? Elas já podem me mostrar alguma coisa que certamente virá num ponto futuro? Como é que eu trabalho os preços? Como é que eu coleto esses preços? Como é que eu vejo o meu posicionamento de preço, vejo o posicionamento de preços da nossa concorrência? Existe coerência? Que próximos passos eu posso tentar entender com isso, né? Quais são as ações de alguns fornecedores estratégicos, né? Algumas matérias-primas vão estar em falta no mercado, algumas outras vão ter um aumento de preço por alguma situação particular de economia, né, ou mesmo de mercado. Então, são informações que me ajudam a ter uma gestão muito melhor. E como é que eu vejo a posição dos meus revendedores? São fiéis, não são fiéis? Como é que eles estão trabalhando? O que eles estão fazendo? Para que lado eles estão indo? Como é que eles próprios estão desenvolvendo a sua estratégia de atuação no dia a dia? Estão fidelizando consumidores? Não estão fidelizando consumidores? Estão vendendo mais qualidade? Estão vendendo mais preço? Como é que isso tudo se alinha com o que eu estou fazendo, né? Shopping de preços, ação de ações no ponto de venda da minha concorrência, novos produtos e novas tecnologias, né? O pessoal está buscando mais produtos base de água, o pessoal está buscando produtos que sejam mais fáceis de aplicar, que durem mais. Como é que eu traduzo tudo isso para as decisões que eu vou tomar? Novas embalagens? Existe mudança nisso? Também até muitas vezes por até uma questão, né, do próprio fornecedor, existem coisas novas acontecendo? Existem estratégias regionais? Como é que eu identifico essas estratégias regionais alinhadas à marca e a perfil do próprio consumidor, né? Existem acordos de distribuição? Como é que isso impacta? Como é que eu vou medir isso? Como é que isso vai depois alterar a forma como eu estou trabalhando no meu dia a dia? Existem melhorias em logística? O pessoal está sendo mais ativo com isso? Tem coisas novas acontecendo, serviços novos acontecendo? Quem é que está fazendo investimento em alguma estrutura? Está melhorando o quê? Para o atendimento
ao nosso revendedor, para um atendimento ao cliente, ao especificador, como é que eu trago essa informação? Quais são as novas lideranças, né? Quem é que está indo no mercado? Como é que estão pensando essas novas lideranças? O que eles estão trazendo de novo? Tudo isso me permite olhar com outros olhos aquilo que pode vir para o futuro. E são informações que eu tenho, que nós temos, melhor dizendo, através da nossa equipe de vendas, todos os dias acontecendo. Então, se eu souber trabalhar isso bem, se eu souber tabular isso e trazer isso, me ajuda, e com certeza, bastante na minha tomada de decisão. E a entrega da área de inteligência? Como transformar isso num plano de ação? Primeiro, precisamos ter times mais analíticos, né? Se eu tenho uma quantidade, uma qualidade de informações que me permite isso, eu preciso ter mais gente analisando e mais gente para entender o que está acontecendo. Preciso ter uma manutenção e uma atualização desses dados, né? Eu preciso acompanhar para e passo aquilo que está acontecendo todos os dias no campo, já que eu tenho um front tendo e trabalhando e tendo acesso a essas informações todos os dias. Preciso ter uma cultura muito ágil, preciso ter isso rapidamente, analisar rapidamente e responder rapidamente. Preciso descentralizar essa informação, né? Eu tenho informações que são técnicas, tenho informações que são financeiras, tenho informações que são de manufatura, tenho informações que são de marketing, tenho informações que são da área comercial. Eu preciso descentralizar isso para que essas informações possam ser avaliadas, analisadas, retornadas e depois me ajudar a construir a melhor forma de ir para o mercado. Preciso automatizar esses processos. A informação precisa vir rapidamente. Meu vendedor precisa, lá no ponto, já colocar uma informação, tirar uma foto, mostrar, me mandar. Já tem uma embalagem nova, tem um produto novo, tem uma ação nova, tem uma campanha nova, rapidamente eu recebo isso, né? E no mesmo dia eu já posso ter alguém olhando e avaliando e tentando trabalhar em cima dessas informações. Preciso ter esses reportes com mais valor, né? Que me ajudem a entender a real necessidade do meu público, de quem eu tenho que atender e de que forma eu consigo responder isso, gerando mais valor, agregando mais valor e respondendo isso mais rapidamente. E preciso medir e acompanhar o tempo todo. Isso é uma tarefa de todo dia. Estou medindo aquilo que está chegando, estou acompanhando aquilo que está chegando, estou vendo de que maneira isso está impactando e de que maneira eu vou trabalhar para que essa informação possa chegar muito mais, de maneira muito mais efetiva para dentro da companhia e de que maneira eu trabalho nisso e traduzo isso em ações que me permitam aumentar a minha competitividade e a minha ação lá na frente, né? Então, para encaminhando para o final, a inteligência competitiva moderna, atualizada aos paradigmas da nova era, caminha exatamente nesse sentido. Os profissionais da área, que são profissionais que cada vez mais estão ocupando espaço dentro das empresas, precisam ter o foco para identificar essas oportunidades, contribuir para o crescimento, frisar a questão crescimento, que é absolutamente primordial para o sucesso das empresas, e entregar o resultado que impactem nos negócios de uma forma concreta. Na prática, todo esse trabalho se resume em priorizar as análises, produzir informações, produzir relatórios, auxiliando os gestores das diferentes áreas a tomar essas decisões que reduzam custos, que aumentem a lucratividade e que façam a empresa crescer. Esse é o grande desafio que nós estamos colocando para as áreas de inteligência de negócio. E eu finalizo com uma mensagem de Drucker, né? O conhecimento tornou-se o principal recurso econômico e a fonte dominante, se não a única de vantagem competitiva. Então, cada vez mais, conhecer, ter essas informações, trabalhar essas informações para que elas se transformem em um conhecimento, cada vez mais isso é o que vai nos diferenciar e que vai nos colocar numa condição cada vez mais competitiva. Tá? Agradeço, né?
aí os meus dados, meu telefone, o meu e-mail, e eu fico à disposição para eventual pergunta, mais uma vez agradecendo a oportunidade de ter trazido essa reflexão e compartilhar com vocês. Carlos, muito obrigado por ter compartilhado um pouco dessa história, né, que vocês construíram e estão construindo. A gente hoje vive, sim, uma realidade onde os dados fazem toda a diferença quando a gente fala de fato de estar mais próximo desse mercado, né? Nós podemos entender como o nosso consumidor está se relacionando com a nossa marca. E eu queria fazer duas perguntas para ti aqui, vou colocar as duas porque elas são complementares. E uma pergunta aqui do Igor Campos, ele faz a seguinte pergunta: qual o modelo de força de vendas da Lux Color? Ele é CLT ou RCA? E se for RCA, como funciona a coleta de dados? Visto impossível implicações trabalhistas, né, possíveis implicações trabalhistas em obrigar a informar reporte, esse tipo de coisa, né? E ou é broker, distribuidor, enfim. E uma vez que eu tenho uma força de venda, né, tá aí permeando o nosso processo, como é que vocês dividem esses dados que vocês têm hoje, que são riquíssimos, com esses representantes, com esses parceiros que vocês têm na ponta, e se esses caras são exclusivos, se eles não forem, ainda fica um pouco mais difícil, né? Então, se puder trazer um pouquinho para a gente disso, Carlos, é legal. Então, na realidade, hoje a nossa equipe toda ela é CLT, então eu consigo ter todo esse pessoal trabalhando. Eles têm algumas ferramentas. Hoje isso aqui é uma ferramenta fantástica de trabalho. Então ele tem todo um planejamento aqui de trabalho e ele alimenta todo um banco de dados que vem desde uma foto do cliente, tá certo? Então já por essa foto eu consigo ter uma série de informações que eu posso trabalhar aqui internamente. Depois eu tenho todas as linhas de produtos que ele trabalha, os preços que ele pratica, eu tenho os produtos concorrentes que ele trabalha. Então, tudo isso entra como um material de análise e que retorna para ele como ações, campanhas, ações especificamente para que ele possa desenvolver linhas que hoje ele não vende, ações de treinamento, ações de selling out, ou seja, à medida que eu tenho essa informação chegando para mim dentro de uma quantidade, de uma qualidade, eu consigo trabalhar isso e consigo devolver através de ações que ele vai desenvolver no ponto de venda, quer seja por uma ação pontual, né, de uma venda, de uma melhor exposição do meu produto, ou de uma ação mesmo, como eu falo, de um selling out, até uma ação mais específica, né, por exemplo, de um treinamento de balconistas, né, porque, olha, existe uma coisa que se você... claro, como nós estamos já assim, há muito tempo nesse mercado, para a gente é uma coisa que acaba sendo natural. Está no sangue. Mas, claro, já está no sangue. Mas, por exemplo, você vai a uma loja, e eu visito muitas lojas, e aí você vê um cliente chegando, o cliente expõe para ele qual é a necessidade, ele quer pintar alguma coisa, e você percebe que naquele momento faltou alguma coisa naquela venda, né? Ele deixou, por exemplo, de vender um solvente, ele deixou de vender um produto para fazer uma preparação da superfície. E aí, quando o cliente chega em casa, ele fala, mas espera aí, não me venderam o processo completo. Isso é uma questão de treinamento, isso é uma questão de você treinar quem está lá na ponta, ou de treinar até o próprio profissional, né? E você arca com esse custo hoje? Sim, sim. Hoje é um custo nosso, né? Hoje eu tenho uma equipe técnica, eu tenho uma equipe de trade e que trabalha para poder fazer exatamente esse tipo de ação no ponto de venda, né? E aí você vê, por exemplo, como se perdem vendas, como as vendas muitas vezes não se concretizam ou são incompletas, porque exatamente naquele momento
não se trabalhou adequadamente uma informação, seja ela de informação do ponto de venda, de trade, de treinamento, né, assim quer que seja. Então, a gestão dessa informação, ela é absolutamente fundamental, ela é absolutamente importantíssima para que a gente possa colocar em prática todos os planos. Então, você vê, receber essa informação, trabalhar essa informação e devolver essa informação que nós acreditamos que cada vez mais vai fazer a diferença e vai consolidar a nossa posição. Nós somos, como eu falei, uma empresa com 70 anos de mercado, uma empresa nacional, brigando com grandes players, mas que tem, na sua essência, a qualidade, principalmente a qualidade como diferenciação. E você só vende realmente qualidade quando você tem todo esse trabalho, todo ele orquestrado e todo ele integrado, senão fica muito difícil.